Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje eu tô aqui no Canadá e vou falar para vocês sobre a bolha imobiliária que eles estão passando por aqui, para a gente poder avaliar se o mercado imobiliário brasileiro está ou não numa situação muito ruim. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Bom pessoal, primeiramente eu queria lembrar que toda quinta-feira às 4 horas da tarde eu publico um novo vídeo aqui no canal. Então se você ainda não está inscrito, faça isso agora, já deixa a sua curtida e compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece. Para começar a nossa análise, eu queria mostrar este gráfico. Ele representa as 4 fases dos ciclos de mercado, que embora seja aplicável para vários outros tipos de produto, nós vamos avaliar na perspectiva do mercado imobiliário. Então aqui a gente tem a fase 1, que é a recuperação. Ela acontece após uma grande crise, por exemplo, que nós tivemos em 2008, 2009 nos Estados Unidos. Então nós tivemos uma grande queda, né, e a partir do entre 2010 e 2012, nós tivemos ali uma fase de recuperação, onde nós não temos novas construções, mas nós temos um aumento na demanda por imóveis, o que vai ocasionar uma diminuição na vacância. A partir deste ponto, a gente inicia a fase de expansão. Na fase de expansão, nós temos o início de novas construções de imóveis e ainda assim nós temos uma demanda crescente que vai aumentando até um determinado ponto de equilíbrio, onde nós temos uma oferta e demanda equilibrada. A partir desse momento, nós temos uma diminuição na demanda, mas a oferta ainda está em crescimento. Por quê? Porque ainda nesse momento nós temos novas construções. E aqui a gente tem a fase de hyper supply aqui, que a gente está com um estoque de imóveis muito grande. Então a gente tem uma diminuição na venda, ou até mesmo uma estabilidade de vendas, e uma quantidade muito grande de imóveis que ainda estão sendo construídos. Por quê? Porque eles foram fomentados aqui atrás, tá? Nessa fase, iniciou-se muitas construções. Isso sempre vai acontecer. Por quê? Porque as construtoras elas querem ganhar mais, elas não querem perder as oportunidades de vendas que eles têm aqui. E aí depois disso, nós entramos na quarta fase, que é a fase de recessão, que é a fase que muitos países estão passando agora em 2022. E aí o que acontece? Nós temos a conclusão dessas obras que iniciaram, não temos novos lançamentos. Esse aqui é exatamente o momento que o Canadá está vivendo. Eu vou mostrar nesse vídeo que eu fiz aqui em Montreal para vocês conseguirem ver a quantidade de construções que estão sendo concluídas nesse momento. Impressionante a quantidade de construção que eles têm. Ó, ali, aqui tem 3 gruas, aqui tem mais uma, ali tem mais 3, 2 aqui, outra lá no meio. E a gente tem uma demanda decrescente, então cada vez menos pessoas estão procurando imóveis. A gente tem um estoque ali, uma quantidade de imóveis com vacância elevada, e isso caracteriza uma recessão, porque em decorrência desse desequilíbrio entre oferta e demanda, nós temos o início de uma diminuição nos preços dos imóveis, que na sequência ele vai novamente entrar numa parte de recuperação. E aí eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês em qual fase o Canadá está e em qual fase eu enxergo que o Brasil está. Aqui nesse segundo gráfico, é um gráfico já conhecido de vocês, para quem acompanha aí meus vídeos, eu já falei sobre esse gráfico, né, até mostrei um pouquinho, porque o Brasil não está nessa lista. Esse gráfico faz parte de uma matéria da Bloomberg que mostra os mercados imobiliários mais borbulhentos ali na tradução literal. Ou seja, aqueles que estão indicando estar num momento de bolha imobiliária. E como vocês podem ver aqui, o Canadá está em 5º lugar dessa listinha. Então aqui a gente consegue ver que o Canadá realmente está passando por um momento de bolha imobiliária, diferentemente do Brasil, que nem entra nessa lista aqui. Eu queria lembrar de um conceito que eu falei para vocês num vídeo que eu postei algumas semanas atrás. De uma maneira geral, o mercado imobiliário é direcionado pelas taxas de juros. E as taxas de juros sobem em decorrência do aumento da inflação do país. E aqui nesse gráfico, a gente consegue avaliar como é que está a inflação geral do Canadá. E aí nos últimos 10 anos eles estão vivendo com taxas de inflação muito superiores que eles tiveram nos últimos 10 anos. E a mesma situação se observa no caso do preço de casas também. Então aqui a gente pode ver que eles passaram por uma inflação bem diferente do que tiveram nos últimos 10 anos. E aí, mesmo que eles tenham diminuído bastante aqui nos últimos meses, ela ainda está num patamar muito alto, acima de 6% ao ano. E qual que é o impacto disso, pessoal? A gente tem aqui as taxas de juros do Canadá desde 2012, né, há 10 anos atrás. Você pode ver que ela vinha aqui num patamar de 1% ao ano, depois ela caiu para 0,5%. Então aqui em 2018 eles começaram a ter um leve aumento,
E aí eles derrubaram a taxa aqui em 2020 por conta da pandemia, e agora em 2022, por conta da inflação, eles tiveram que aumentar essa taxa também, né, de uma maneira bem abrupta, né? Então ela saiu aqui de 0,25 no primeiro trimestre ali para 3,25 agora. E, né, quando a gente fala de um país como o Canadá, que eles não estão acostumados com taxas de juros tão elevadas, né, principalmente como vocês podem ver aqui, nos últimos 10 anos nada superou 1,75 aqui. Eles estão com uma taxa quase o dobro do que eles tiveram de máxima aqui. E sem uma perspectiva de queda, porque a inflação ainda está muito alta. Outro indicador que eu vou mostrar para vocês é o bond do governo. Isso aqui é o título da dívida do governo que está atrelado à taxa de inflação. Isso indica que as taxas de juros, embora ela esteja falando aqui em 3,12, seja abaixo do que eles têm real agora, a perspectiva é que ela não caia tão cedo. Então, pessoal, qual que é, na prática, o impacto de tudo isso que eu falei para vocês? Só lembrando que a gente está falando de um país com a economia mais madura, um país onde a gente não vê tanta volatilidade nos valores das coisas, do produto e no mercado financeiro como um todo. Quando a gente tem esse clima de recessão no ar, isso também é válido para o Brasil, os bancos eles têm um pouco mais de medo de emprestar dinheiro. E com isso eles começam a restringir o crédito para as pessoas. Logo, quando se tem mais dificuldade de ter crédito, as vendas diminuem, o que agrava ainda mais a situação do mercado imobiliário. E aí, conversando com algumas pessoas, inclusive que trabalham no mercado imobiliário, elas comentaram que várias pessoas que compraram imóveis no ano passado, quando eles estavam com uma taxa de 0,25% ao ano, hoje não estão conseguindo pagar seus imóveis e estão tendo ou que devolver para o banco ou que vender perdendo dinheiro. Por quê? Porque o mercado teve uma redução no valor desses imóveis, porque teve um aumento na oferta muito grande e muito repentina aí em 2022. Então, teve casos aqui que eles me falaram de pessoas que perderam $200 mil numa casa que eles acabaram de comprar aí em 2021, 2020. Só que essas pessoas acabaram tendo que morar em algum lugar, né? Então, por um lado, é ruim para quem comprou ou para quem quer vender uma casa, mas por outro é para quem quer alugar. Então, ao mesmo passo que a venda de imóveis caiu muito, o aluguel subiu. E hoje a gente tem aqui, eu estava vendo em Toronto, na região central, apartamentos de 50, 60 metros quadrados sendo alugado por $2.500, $3.000, né? Que só para você ter uma ideia, isso aí em real dá de 9 a 12 mil reais. Imagina você morando num apartamento de 60 metros quadrados tendo que pagar um aluguel de 9 a 12 mil reais. Então é esse tipo de absurdo que a gente está vendo aqui. Aluguéis que eram $1.800, hoje está sendo negociado por 2.500. E o principal ponto é que não tem imóveis disponíveis. Um amigo meu que mora lá em Toronto estava comentando que as pessoas estão fazendo um leilão para locação de imóveis. Então um vem aqui e fala, eu pago 2.000, outro vem 2.200, 2.300, 2.500, para tentar ter uma casa para morar. Tem um fator importante também que o Canadá é um país que recebe muitas pessoas que vêm do exterior, né, para morar aqui, para trabalhar aqui, né, porque é um país com a população relativamente pequena, ali na faixa de 30 milhões, né, se você compara, e é um país grande tanto quanto o Brasil, e nós temos 212 milhões de pessoas. E a pergunta que me fizeram foi, se tá tão bom para alugar, por que as pessoas não compram e alugam? Porque a cabeça das pessoas funciona de maneira diferente. Eles pensam em comprar uma casa para morar. A maior parte dessas pessoas, ela compra uma casa que ela vai morar, não que ela vai comprar, alugar para pagar esse aluguel. Essa é uma questão que eu vou trazer e explicar para vocês como é que funciona não só no Brasil, como em outros países. Por que no Brasil é tão mais difícil você ganhar dinheiro comprando e alugando uma casa do que em outros países? E é óbvio que isso está ligado a várias dessas coisas que eu tenho falado para vocês. Então fica ligado aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque na hora que eu explicar lá para vocês como é que funciona essa questão de comprar para alugar ou comprar para morar, vai ficar muito mais claro para vocês se vocês tiverem assistido os vídeos anteriores, como esse daqui. E aí, fazendo um paralelo com o mercado brasileiro, nós estamos numa situação em taxas de inflação e juros bastante diferente do que eles estão vivendo aqui agora. Primeiro que nossa taxa de juros, apesar de ser muito mais alta, mas proporcionalmente está dentro daquilo que a gente sempre observa no Brasil, a nossa taxa está estável, diferentemente da deles que está em franca expansão. Por quê? Porque eles começaram um aperto monetário muito devagar, eles demoraram muito para começar. O Brasil vem aumentando as nossas taxas de juros desde o ano passado. Então a gente está num momento diferente, né? Até observamos uma deflação em 2 meses já, recentemente. Então um momento um pouco diferente. E aí fica ligado também aqui no canal, porque eu vou explicar
vou fazer uma atualização sobre o que está acontecendo no mercado imobiliário brasileiro. E o que eu queria deixar para vocês aqui é que são nesses momentos que o mercado oferece as melhores oportunidades para você. Mas para você ficar por dentro do que está acontecendo e ser capaz de enxergar essas oportunidades, se inscreva aqui no canal, deixa a sua curtida e compartilhe esse conteúdo aqui com todo mundo que você conhece, para que mais pessoas tenham consciência do que está acontecendo, de que possa tomar decisões melhores na hora de comprar seu imóvel. Muito obrigado e até o próximo vídeo.